Então, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos que assistem ao canal que aulas anteriores vocês podem pegar nesse site que está apresentando aqui, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Esse site aí, ele vai abrir uma página que vai mostrar para vocês todos os nossos vídeos e você vai poder fazer a seleção daquele que você quiser, bastando dar um clique na imagem aí, na capinha do vídeo, e você entra direto no YouTube no vídeo correspondente, tá legal? Então não deixe de assistir as primeiras aulas, que são muito importantes, uma é base da outra, né? Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de um curso de operação CNC para máquinas em geral. Eu lembro que operar uma máquina é o mesmo que dirigir um automóvel. Você não pode ter medo, tem que ter conhecimento, responsabilidade e saber o que está fazendo. Então, quando você pega uma máquina na mão, você tem que estar treinado, tem que estar habilitado, saber o que está fazendo. Daí para frente, tomando os cuidados necessários, só o fato de você estar habilitado, você vai saber os cuidados necessários que tem que ter para fazer um trabalho numa máquina CNC. Tá legal? Então, o nosso curso de operação, logicamente nós não temos uma máquina aqui, mas ele vai ser completo, com todas as dicas de como operar, nós vamos ter imagens e tudo mais. Vai ser um bom curso. Espalhem aí para os seus amigos, para o pessoal que trabalha com você, para o pessoal que estuda com você. Nosso objetivo é divulgar conhecimento, não tem nenhum objetivo financeiro. Eu faço esse trabalho voluntário, não ganho nada com isso. E se você se inscrever no canal, você está incentivando eu a fazer mais desse trabalho. Por quê? Porque eu estou vendo que está tendo resultado, o pessoal está gostando, está vendo, está dando o seu like, está se inscrevendo. Então é um trabalho que incentiva a continuar. Porque se a gente percebe que não tem muita adesão, lógico que tem um sentido de parar com isso, tá bom? Então se você está gostando, se você acha legal continuar, dá uma força para que a gente tenha esse incentivo de continuar com esse trabalho. Legal? Fica aí com mais uma aula e bom proveito. Meus amigos, dando continuidade ao estudo que estamos fazendo nesse curso de operação para a máquina CNC, vamos recapitular alguma coisinha para que não fique um vazio antes. Mas eu aconselho aos amigos que não assistiram às aulas anteriores a assistirem, pois o assunto é uma continuidade. Então, às vezes eu explicando um negócio agora, dá a impressão que foi explicado pela metade, mas já foi falado, tá? Então eu vou recapitular alguma coisinha aqui para a gente não partir de um vazio, tá? Então, toda vez que eu for mexer com uma máquina, num comando, num painel de CNC, tá? Vou pôr a mão no painel, tem ações operacionais que eu vou executar que cabe dentro dessas 4 aqui, tá? É uma dessas 4 ações que eu vou fazer, tá? Então, ações operacionais em uma máquina CNC. Eu vou fazer uma movimentação de máquina, ou eu vou fazer uma correção e ajuste de alguma coisa, ajustar ponto zero, ajustar corretor de ferramenta, ajustar algum parâmetro de supervisão de vida, alguma coisa que é ajustável, né? Ou vou transmitir dados. O que é transmitir dados?
entrar com dados e sair com dados, né? Tirar uma cópia, por exemplo, de um programa da máquina, ou passar um programa para a máquina, tirar uma cópia de memória de pallet, assim por diante, tá? Então, entrada e saída de dados e administração de dados. Eu vou apagar algum programa, algum arquivo da máquina, eu vou renomear alguma coisa, eu vou copiar de uma pasta para outra, eu vou fazer um trabalho de administração dos arquivos, né? Então, toda vez que eu for mexer com a máquina CNC, uma dessas 4 operações eu devo estar fazendo, tá? Então, esse é o princípio inicial, tá? Que nós já falamos em aulas anteriores. Se eu for mexer no painel da máquina, existem 3 áreas principais, né, quanto à aplicação e divisão do painel CNC. Tá? Então eu tenho a área operacional. O que é a área operacional? Essa área em azul, que é a área onde todas as teclas e botões eles vão estar ligados a alguma ação da máquina, vai acontecer alguma coisa, ou algum movimento da máquina. Vamos supor, vai ligar ou desligar alguma coisa, ou vai fazer movimentar alguma coisa, ou vai parar a movimentação. Existe interferência no que está acontecendo na máquina, tá? Eu posso estar ligando e desligando a refrigeração, eu posso estar fechando ou abrindo uma porta, eu posso estar dando partida num programa ou dando ciclo stop, eu posso estar reduzindo a velocidade, aumentando a velocidade, entrando no modo de trabalho ou mudando para outro modo de trabalho, assim por diante. Essa área operacional, tá? A área de edição, que é a área aqui, ela é vermelhinha aqui, são teclas de edição mesmo. Tem teclas alfanuméricos, né? Teclas de navegação, de cursor, tem o mouse, tem símbolos, simbologias, tem então, como eu falei, o alfanumérico, né, letras e números, e assim por diante. Isso aqui é usado para edição. Qualquer coisa que eu apertar aqui não vai acontecer nada de movimentação da máquina, você não vai acontecer nada. O que vai acontecer é que você vai estar digitando na tela, tá? Alguma coisa que você digitar aqui. Só isso. E aqui nessa área roxinha aqui é a área de funções de tela, tá? São onde você abre as telas para executar alguma operação de entrada de algum dado nela, ou de alteração de algum dado, ou pagar algum dado, ou ajustar alguma coisa, ou visualizar alguma coisa também, né? Então são as funções que a tela permite você trabalhar. Então são essas 3 situações. Nós durante o curso vamos falar de todas elas, tá? Nós estamos agora na área operacional, que é essa área aqui de baixo. Em aulas anteriores nós já falamos desses botões: liga, desliga motor hidráulico, liga, desliga refrigeração, liga, desliga esteira, freio, handler, libera bimanual, que não trava e destrava a porta, libera o bimanual, liga e desliga os módulos de avanço e rotação, override de rotação, override de avanço, algumas teclas aqui de liga ou desliga alguma coisa, emergência, tá? Agora nós vamos entrar nessa parte de movimentação da máquina, tá? Aqui é o que a máquina faz a máquina andar, tá? Então são 3 grandes áreas que fazem a máquina andar, tá? Então ações operacionais de uma máquina CNC que faz movimentação de máquina. Ou é um trabalho em jogue, ou é um trabalho de MDI ou MDI, ou é um trabalho em automático. O jogue ele pode ser contínuo, quando a máquina movimenta-se continuamente, ou incremental, quando ela movimenta-se por incrementos, o eixo selecionado, para o lado positivo ou negativo. Nesse caso aqui a máquina se movimenta como se fosse uma máquina convencional. Ela não tem nada automatizado, tá? Ela não é própria para usinagem. Ela é própria para movimentações de aproximação, para medir alguma coisa, ou para afastamento manual da máquina, numa parada de máquina, coisa assim, tá? Então isso aqui é uma operação manual. O MDI é um processamento de um programa que é colocado nessa tela MDI.
Tá? Então você escreve um programinha, não é normal você trabalhar em produção com MDA, isso aqui é para pequenas operações, pequenas intervenções que você escreve na máquina e dá o start e ela executa. Você pode executar ela uma vez, continuamente, ou bloco a bloco, para ver o que acontece. O bloco a bloco ele executa um bloco de cada vez para você poder ir vendo o que vai acontecer. Tá? Depois eu vou explicar detalhadamente cada uma dessas coisas, estou falando de grosso modo. E o modo automático, que é o modo de produção, o modo que você vai trabalhar automaticamente produzindo peça, normalmente em processo contínuo, fica continuamente. Você também pode fazer um processamento automático uma vez só, e também fazer bloco a bloco para teste de programa, para ver o que vai acontecendo. Você fecha override, tanto no MDI como no automático, você fecha override. O que é override? Override é essa chave aqui, tá? Então ela é fechada no zero, mesmo que você dê partida, a máquina não se movimenta. E aí você vai olhar na tela o quanto ela vai movimentar, em que eixo que ela vai movimentar e para onde ela vai movimentar, e se aquilo não haver colisão, estiver sob controle, você abre com cuidado ou abre 100% para executar aquela operação. Executou aquela operação, você fecha novamente para dar outro start, porque a máquina vai executar linha por linha, sentença por sentença, no bloco a bloco, ok? Então, essas são as três principais operações de movimentação da máquina. Então, quando você vai trabalhar numa máquina com movimentação, é uma dessas três operações que você vai fazer. Tá? Nós vamos explicar uma a uma detalhadamente. Tá? Como é que você seleciona isso normalmente? Tá? Então, estou dando exemplo de uma tela, mas depois, durante a explicação de cada uma delas individualmente, que eu vou fazer com mais detalhes, agora estou falando a grosso modo, nós vamos ver outras opções de painel de simbologia. Tá? Então vou falar que vou trabalhar em jogging. Então vou acionar essa tecla. Tem máquina que essa tecla vai ficar acesa, tem máquina que vai ficar com uma luzinha aqui, que está embaixo dessa linha vermelha aqui, a ligada, uma luzinha igual está no X aqui, uma luzinha verde ligada, vai ficar aqui ligado. Eu selecionei o modo jogue. Tá? Então ele vai fazer movimentações manuais, como se fosse uma máquina convencional. Só que eu não tenho aquela manivela, aquele nônio de manivela como uma máquina convencional. Eu tenho botões de movimentação. Tá? Então, primeiro aqui nessa parte verde, eu vou selecionar qual eixo que eu quero movimentar. Então, essa aqui é uma máquina que tem 9 eixos. Tá? Então, eu tenho o X, o Y, o Z e o quarto eixo. Isso aqui, o quinto e o sexto eixo, conforme a norma DIN 66217. E nós já falamos em aulas anteriores dentro da condição de norma DIN para eixos, para máquinas operatrizes de comando numérico. Tá? Então essa é a norma que define a posição dos eixos. Tá? Então qualquer coisa dá uma olhadinha em aulas anteriores aí, essa condição. Tá? Então se eu selecionei o eixo X, por exemplo, que está aqui a luzinha verdinha ali, ó. Se eu apertar o Y, vai ficar verdinho o Y. Ele movimenta um eixo de cada vez. Aqui é o quarto aqui é a mesa, aqui o cabeçote, né? Então aqui vão sendo incrementados conforme o fabricante, tá? Então o X, o Y, o Z, e aqui a mesa giratória, que é o quarto eixo, que é uma máquina horizontal, o eixo B. Aqui seria o eixo C, que é o cabeçote, e aqui seria um eixo A, por exemplo, em torno da mesa. Tá? Então eu seleciono o eixo que quero movimentar, e aqui eu aperto para mais ou para menos o lado que eu quero que ele se movimente. E aí, segurando com uma mão no botão mais ou menos, eu vou apertando, e segurando aquele override, eu vou abrindo ele lentamente, ela vai se deslocar na velocidade que eu controlar na minha mão, dentro de um limite máximo que é configurado para avanço para essa máquina. Se eu apertar o rápido junto, ele vai andar com uma forma mais rápida, é mais perigoso bater, tá? Por sentido mais ou menos também é um valor configurado. Eu consigo segurar também no override, posso ir segurando esse rápido no override. Tá? Então essa é a movimentação contínua. O que é contínua? Enquanto eu estiver apertando o mais ou menos, ela vai movimentar continuamente para um sentido mais ou menos do eixo que eu selecionei. Tá? Eu vou parar quando eu desejar. É uma operação manual. Tá?
Então essa é continuamente. Agora eu tenho um jogue que está aqui em azul, que é chamado jogue incremental, que nós vimos na tabelinha anterior lá em cima, né? Lembra que nós vimos isso aqui, ó? Ó, o jogue é definido em contínuo ou incremental, tá? Então, o incremental. Então, o jogue é contínuo ou incremental. Então, contínuo, aperto continuamente, ele se desloca continuamente naquela velocidade programada. Agora, o incremental. Eu posso selecionar um incremento de 1 milésimo de milímetro, 10 milésimos de milímetro, que é um centésimo, 100 milésimos de milímetro, que é um décimo, 1000 milésimos de milímetro, que é um milímetro, e 10.000 milésimos de milímetro, que são 10 milímetros. Então essas seleções, conforme eu seleciono, vai ficar a luzinha acesa aqui, e aí ele vai funcionar por impulso. Cada toque que eu der, para mais ou para menos, ele vai movimentar uma vez a condição que eu apertei aqui. Se eu fechar o override e apertar uma vez, ele vai ficar com esse avanço preso. A hora que eu abrir o override, ele vai soltar esse avanço. Se eu fechar o override e apertar 3 vezes aqui e abrir o override, ele vai andar uma vez só, porque ele não acumula, tá? Agora, se eu deixar selecionado com o override aberto e for tocar 3 vezes, ele vai avançar 3 vezes, tá? Só que ele não fica somando valor na memória, ele vai executando seguidamente o movimento que eu apertei aqui, para menos ou para mais do eixo selecionado, tá? Então eu vou explicar mais ainda quando for falar de jogue no detalhe. E aqui o var é de uma variável, eu posso configurar na minha tela uma variável, e aí o valor que eu configurar para essa tecla aqui, cada vez que eu selecionar ela, eu estou selecionando aquele valor que eu coloquei. Então, por exemplo, se eu estou numa posição de 10.335, eu quero posicionar no 10.000. Esse 335 eu quero zerar para um lado do eixo, por exemplo, o eixo X. Aí eu vou lá, configuro para 0,335, né? Aí eu venho aqui, seleciono o valor, o eixo que eu quero, e dou um toque aqui, ele já vai correr os 0,335, tá? Isso aí eu tenho que fazer ponto a ponto. Agora, se eu quiser ponto a ponto também, eu posso selecionar aqui no décimo e apertar 3 vezes. Daí vem seleciono o centésimo mais 3 vezes. Depois seleciono o milésimo mais 3 vezes. Ele vai andar aquilo que eu desejei, os incrementos que eu desejei, tá? Aqui o MDI, para mim fazer um programinha, daí eu tenho que ir na tela do MDI e executar um programinha lá, ou pelo menos uma função. Quero trocar o pallet, quero fazer um pallet para fora, só isso. Eu coloco a função que eu troco o pallet lá, vamos supor M60, escrevo lá M60 e dou start aqui, ó, que é o ciclo start. Se eu quiser trocar uma ferramenta, eu programo lá a troca de ferramenta nesse MDI e dou o ciclo start aqui, e ele executa a troca de ferramenta, tá? O ciclo start aqui. No automático, é a mesma coisa, eu seleciono um programa para trabalhar em automático, naquele pallet ou naquela mesa, seleciono esse modo automático, vai ficar acesa a luzinha, a hora que eu der o ciclo start que ele vai acender essa luzinha e vai entrar em operação. Quando eu quiser parar o ciclo stop aqui, tá? A luzinha aqui está em ciclo stop, tá? A luzinha acesa ao verdinho, tá? Então, basicamente, para a introdução do que nós estamos falando agora, é o que vale, tá? Então agora nós vamos começar mais detalhes a respeito de cada uma dessas 3 ações: jogue, MDI e automático, tá? Bom, no vídeo anterior nós abordamos os movimentos em jogue. Neste vídeo, nessa parte, vamos abordar os movimentos em MDI ou MDI. O MDI mais os comandos FANUC chamam MDI essa função, e os comandos SIM chamam de MDI. É um modo de trabalho onde você seleciona uma tela apropriada para o MDI ou MDI, né? E você vai escrever alguma função para ser executada ali, ou algum programa, alguma parte do programa. E com o ciclo start, seguindo todas as regras de programação, tudo que você
sabe da norma DIN 66025, que são as regras de programação e as normas de programação para cada respectivo comando, elas são válidas tanto para trabalho em automático como trabalho em MDI. Tá? Então, o que você escrever no automático e escrevendo em MDI, ela vai realizar sem nenhuma diferença. É bom salientar que se você acionar a tecla MDI, dependendo do que estiver escrito na página e você der a Start, mesmo que você não esteja mais nessa página, você já foi para uma página de edição, página de automático, página de entrada e saída de dados, configuração, ou preset, magazine, de ferramenta, qualquer coisa, mesmo que não seja a tela do MDI, o MDI, se você estiver no modo MDI 10 ciclo Start, aquilo que estiver escrito dentro daquela página vai ser executado. Tá? Então, por isso, muito cuidado, porque aquilo que eu já falei desde o início, essa área de controle operacional é uma área que provoca movimentos na máquina. Ela provoca movimento ou ações na máquina. Tá? Então fica bem claro que essa tecla ela é uma tecla que seleciona esse modo de trabalho. Tá? Então vamos detalhar algumas coisas aqui. Tá? Então, aqui, movimentações MDI e MDI. Aqui é um símbolozinho do modo MDI, que é um semi-automático. Né? A tecla MDI muda para o modo de operação NC, MDI ou MDI, também chamado MDI como Manual Data Automatic ou Manual Data Input, ou introdução do programa CNC semi-automático. Então, entrada manual de dados e dados de execução manual em automático. Seria um semi-automático. Tá? Então, esse aí é um texto meio complicado, mas a realidade é essa. Tá? Então, quando a gente fala em escrever um programa na tela do MDI, o que primeiro vamos definir? Né? Nós temos aí algumas aulas já rodando de programação CNC, tá? Então eu falo para você que está assistindo esta aula que tem disponível dentro do nosso canal já em andamento o curso de CNC Siemens e Fanuc, tá? Então você vai ver muita coisa a partir de parte de programação ali. Por isso não vamos abordar a parte de programação nessa área operacional, tá? Nós vamos trabalhar como operadores. Tá? Então o que é um programa CNC? O programa CNC é um conjunto de códigos que, processados numa sequência lógica, provocam movimentos e ações na máquina, resultando na usinagem da peça. Isso aqui é uma frase minha, tá? Em todas as minhas apostilas de programação eu começo com isso. Tá? Então, o programa CNC é um conjunto de códigos que você vai programar numa sequência lógica. O que é a sequência lógica? A sequência que você quer que aconteça as coisas, tá? Resultando na usinagem da peça ou em alguma outra coisa que você queira também. Tá? Então isso é um programa CNC. O que é escrever um programa CNC? Também é uma outra frase minha. Escrever um programa CNC é transformar em código uma usinagem que o programador realiza mentalmente. Então, o que é escrever um programa? Você vai mentalizar a sequência de movimentos e ações que você quer que a máquina execute e vai transformando isso num código, numa sequência lógica, que está aqui falando numa sequência lógica. Tá? Então você vai pensando, agora, imagina como se fosse fazer uma operação manual na máquina, né? E se você fosse realizar isso manualmente, qual seria a sequência que você faz? Ligaria a rotação, posicionaria a ferramenta, ligaria o avanço, faria isso, aqui ligaria a refrigeração. Então, você vai fazer a sequência que você vai fazer mentalmente, como você estivesse realizando esse programa manualmente. E aí você vai transformar tudo isso em código, de acordo com a linguagem do seu comando CNC, né? Então, normalmente segue a linguagem da norma DIN 66025, que é o padrão internacional de programação, né, que muita gente chama de ISO, mas na verdade é uma norma DIN que se refere à programação CNC para máquinas
comando numérico, né? E nessa sequência você vai escrever seu programa de acordo com essa linguagem que já foi mudada por a maioria dos comandos. Os fabricantes de comandos já alteraram essa linguagem, né? Tá. O comando da máquina processa uma página do programa através da execução de uma sentença NC ou uma sequência de sentenças NC. Os movimentos e ações sequenciais de acordo com o programa. Então, o que é uma sequência NC? Por exemplo, eu quero fazer uma troca, uma máquina com 2 pallets, eu quero fazer uma troca de pallet. Então, o programa lá M60 do start, ou a função que trocar o pallet nessa máquina, né? E do start. Ele vai executar a troca do pallet. Ele vai fazer o recuo dos eixos, vai soltar o pallet, levantar a ponte que faz a troca e assim por diante. Então, ele vai executar uma subrotina que está dentro daquela função de troca de pallet. Ou uma sequência de sentenças, que ele seria um programinha. Então eu quero, por exemplo, ter um dispositivo que eu quero fresar, fazer a limpeza da face dele. Então eu escrevo um programinha de faceamento daquela superfície e vou executar. Não é uma usinagem de produção, é só para mim fazer um retrabalho no dispositivo, né? Eu quero fazer um furo com uma rosca no dispositivo lá para colocar um grampo qualquer, tal. Posso fazer um programinha, uma sequência de sentenças para fazer essa operação aí. E ele vai executar no MDI. Então o MDI serve para isso, tá? Eu estou com uma ferramenta no fuso e quero trocar o inserto. Tá? Eu tenho 2 formas: puxar perto da porta onde você possa alcançar e trocar ali, ou levar para o magazine, ir lá pela porta do magazine, descarregar a ferramenta e fazer a substituição. Tá? Então, para você levar ela para o magazine, você tem que descarregar ela do fuso. Para descarregar ela do fuso, você chama o T0 para o fuso ou uma outra ferramenta, descarregando aquela através de programação MDI. Você programa lá a troca de ferramenta e dá o ciclo start para executar. Ok? Antigamente, quando os comandos não eram com a base Windows, eles não tinham memorização, eu tinha uma função chamada teaching, tá? Teach de ensino, né? É uma tecla de aprendizado, né? Que ela sendo acionada, eu conseguia salvar na memória do comando e transformar num programa de memória, para você até executar automático, um programa executado no MDI. Tá? Então, com o Teaching são gerados programas de usinagem e diálogos com a máquina, condição que para isso o módulo de operação NC MDI está sendo executado. Né? No passado usava-se essa tecla Teaching, onde podiam ser aceitas sequências de grama MDI, MDI, né? Você ia programando, executando, ela ia armazenando isso numa memória. E depois você juntava todas essas sentenças, bloco a bloco, e gerava um programa inteiro, né? Então, hoje, com a base Windows, na maioria dos comandos, pode-se salvar direto um programa inteiro do MDI Siemens para uma memória do programa da máquina. Ou no Fanuc, copiando todo o texto do MDI e colando no editor, salvando no diretório de programas da máquina. O que é isso aqui? Então, o Siemens tem uma função lá que você pode já salvar tudo aquilo que está na tela do MDI, você salva como um arquivo de programa e vai para a memória da máquina. E você pode trabalhar com ele no automático. No Fanuc, você pode selecionar todas aquelas sentenças que você executou no MDI e pôr um copiar e no editor, né, lógico, né, no editor MDI, e vai lá num programa, no editor de programa, abre uma tela em branco, cola todo esse texto na tela e salva com o nome que você desejar. Tá? Então, com isso aqui, eliminou essa tecla Teaching, mas elas existem ainda, mas ninguém usa. Tá? Então, essa é uma função que ficou perdida na máquina. Então, aqui seria a área de operação, que nós já falamos muito já sobre ela. E nesse bloquinho aqui está a tela do MDI. Então vamos detalhar esse bloquinho aqui que está aqui. Tá? O MDI está aqui. E o Teaching está aqui. Tá? Não usa mais, esquece disso. Então vamos falar do MDI. Então quando você aciona o MDI, ela vai com uma luzinha verde aqui, como está no JOG. Nesse caso aqui, esse exemplo, essa fotografia foi tirado quando estava no modo JOG ativado. Então quando ativar o MDI, vai ficar aceso essa luzinha verde aqui, tá? Então a partir desse momento
A máquina está no modo de trabalho, onde quando eu der start na máquina, ela vai sair executando como se fosse um automático o programa que estiver escrito na tela do MDI, o MDI. Se estiver vazia, o que acontece? Não vai acontecer nada, não vai executar nada. Se tiver uma palavra, ele vai executar essa palavra. Por exemplo, se tiver M8, se der start, ele vai ligar a refrigeração, vai ficar jorrando refrigeração externa na máquina. Quando você dá um reset, ele para. Então o reset cancela o processamento MDI ou o ciclo stop, tá? Então é assim que funciona. Vamos ver mais exemplos aqui de telas MDI. Aqui é de um torno com o comando Siemens 810, um torno index, tá? Então aqui, ó, nessa área aqui que é selecionado o modo MDI. Então nós vamos ver aqui em detalhe essa parte aí. Eu tenho aqui o biquinho do volante que seleciona a situação, né? E o MDI é selecionado nessa área, inserir bloco e funcionar, que seria eu vou inserir o bloco e funcionar, que é o MDI, tá? Então, você vê que cada fabricante às vezes chama de um jeito, tá? Mas o que eu expliquei em funcionamento é a mesma coisa. Aqui o de um Fanuc está aqui, né? MDI aqui, está meio apagado, mas tá? Aqui um outro comando, eu não sei qual é, o MDI está aqui, ó. A hora que eu selecionar vai ficar com essa luzinha aqui acesa. Mesma coisa, quando eu der o ciclo start aqui, ó, ele vai partir executando o programa, né? Se eu selecionar single block aqui, ó, ele vai fazer bloco a bloco. Mesma coisa os outros aqui, né? Aqui também tem a opção de colocar single block. Aqui não tem o single block. O single block é acionado em uma tela de ajuste, tá? Então ali você coloca ativa o bloco a bloco, tá? Aqui o bloco a bloco é ativado aqui numa dessas telas aqui, ó. É single block, bloco a bloco, tanto faz que você escrever. Então aqui está bem mais claro, né? Ó, single block, que é bloco a bloco. Ele vai ficar aceso aqui e aceso no modo MDI. Aí, a hora que você der esse ciclo start, ele vai cumprir sentença por sentença. Se eu tiver com o override fechado, ele vai executar uma sentença, ele vai ficar esperando você abrir o override se tiver movimento. Se não tiver movimento, não tem problema, ele vai executar. Se for um M8, por exemplo, ele executa. Agora, se tiver um movimento de eixo e override fechado, ele vai esperar o override do avanço, claro, né? Ele vai esperar você abrir para executar a sentença. Daí você vai abrir conforme a situação. Se é um processamento que você está fazendo ele direto, sem o bloco a bloco, e você quer parar, que é o ciclo stop, ele para, ele faz uma pausa, igual você estivesse assistindo um filme e der um pause, e dá o play, ele continua o filme. Aqui se dá ciclo start de novo, ele continua executando o programa de onde parou, tá? Então aqui eu paro o ciclo e aqui ele para só o processamento do programa. Aqui é outro exemplo, né? Então o MDI está aqui, a lâmpada fica acesa, né? E o bloco a bloco está aqui. Esse aqui é um exemplo de um comando Fanuc 18i, né? Então é assim que funciona. A tela do MDI do Siemens, tá? Ela, quando você entra em menu principal máquina, tá? E seleciona lá embaixo o modo MDI, ou MDI, ele abre essa tela para você. Então, ó, está selecionado o menu máquina e o modo MDI. Isso aqui é a tela que eu coloquei no menu máquina. E aqui ele está fazendo, isso aqui para a máquina Heller, ele está fazendo um T0, ó, CS_2. Essa programação aqui, ó, ele está fazendo um T0, ele está descarregando a ferramenta que está no Fusion e colocando um vazio. Uma ferramenta lá invisível, o T0 é uma ferramenta invisível. Por que o M30? Se eu não colocar o M30, ele fica ativado o ciclo start, esperando você digitar mais alguma coisa aqui, dar o ciclo start para executar outra sentença, para você fazer um programa de sentença por sentença. Se ele ler M30, ele já processa e encerra esse processamento. Se você não pôr e for só isso, daí você tem que dar um reset para encerrar o processamento, tá? Então, para evitar isso aí, você põe M30, é mais fácil.
Aqui a função arquivo de MDI, aqui que você vai salvar, ó. Então você vai clicar aqui, ele vai abrir uma pasta para você dar nome e escolher a pasta que você quer salvar o arquivo, tá? Então arquivo, aqui influência do programa, aqui que você vai clicar aqui e selecionar o bloco a bloco, tá? Então aqui que você vai selecionar o bloco a bloco. Então clicando naquela tecla para a seleção da função bloco a bloco, é apresentada essa tela aqui. Você clica nessa aqui, ó, nessa condição aqui, ó, SQP, bloco facultativo. Então clicando aqui, estando selecionado com um xizinho aqui, ela vai executar tanto no automático como no MDI, o MDI, uma função bloco a bloco. Só vai executar bloco a bloco, tá? E em outra página você vai ter o retomada de ciclo, tá? Quando você estiver numa situação de ciclo start. Aqui é do torno, tá? É na tela, seleção de tela, menu principal, tela, máquina, tá? Não modo, menu, máquina. E o modo MDI, ó, que é um torno simples. Aqui está escrito um programinha. Ele vai processar todas essas sentenças conforme o que estiver sendo designado para programação, tá? Controle de programa, como eu falei, ela vai você vai poder acionar lá o bloco a bloco. Aqui você vai fazer o armazenamento do programinha, e aqui você vai poder acionar uma função de editor daqui, ó. O que é a função de editor? Vai abrir opções de copiar, colar, inserir, tudo nessa área aqui, tá? Então, como você não está vendo aqui, ó, mas já vai aparecer. Se você acionar a função de editor, você vai poder selecionar essas partes aqui, usar todas aquelas funções aquelas ferramentas de edição, né? No do centro de usinagem é a mesma coisa, tá? A função de editor tem a mesma coisa. Aqui aquela mesma tela vazia, sem nada escrito, né? Esse aqui é o modo de MDI, né? Selecionado o modo MDI, na página automática, máquina, no menu principal, né? E isso aqui está deslocado, essa função embaixo aqui, ó. Tá vendo essa setinha aqui? Se eu apertar, vai correr outras funções aqui, tá? Essas partes aqui de tela, quando a gente for falar em funções de tela, nós vamos explicar melhor, tá? Agora nós estamos na área de operação, essa parte é mais focada nisso. Aqui de um comando FANUC, né? Então o editor do comando MDI está aqui, ó. Eu estou no modo, aqui estou mostrando que eu estou no modo MDI, tá? E eu entro em menu principal programa, tá? Então entrando no menu principal programa, eu tenho essa função aqui, tá? Essa condição aqui. Se eu pôr o próximo aqui, ó, eu vou ter algumas funções de edição, vou poder copiar, colar, inserir, alguma coisa aqui também, ferramentas de edição. E aqui o que está selecionado é essa busca de bloco aqui, para retomada de ciclo. Se eu estou executando um programa e parei na metade dele e quero retomar, então busca o bloco. Aqui ele está falando que quer retomar no N100, que está aqui, ó, N100, ó, tá? Então se eu der um go to, o processamento vai pular para cá e vai começar a reiniciar o programa a partir do N100, tá? Lembrando que toda vez que você for retomar um ciclo em qualquer máquina CNC e no meio de um programa, que naquela posição do programa algumas funções deveriam estar funcionando, como compensação de ferramenta, ponto zero, refrigeração ligada e algumas outras, né? Eu observo que você tem que, das duas uma, ou retomar o ciclo um pouco atrás, onde ele vai recarregar essas funções que precisariam estar atuando onde você quer começar a usinar, né? Ou você fazer uma retomada com cálculo, coisa que o FANUC não permite, mas o CIMI sim. A retomada com cálculo, ele recalcula e rememoriza todas as funções que ele perdeu com o reset. Se você só der um reset na máquina, buscar a sentença e dar o ciclo start, você tem grande chance de trombar a máquina, tá? Então você tome cuidado, que é muito perigoso isso.